Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Lemos a Escritura Sagrada na segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículo 9, para mais uma meditação nesta programação que cremos que Deus nos dará de suas bênçãos. Amados ouvintes, o que devemos perceber é que antes de uma destruição, Deus ainda nos avisa, nos alerta, para que não venha haver escusas no último dia. E se nós podemos dar graças a Deus pelo que temos recebido de sua parte, pela sua palavra, vamos então ser gratos a Deus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. E pode dizer, mas há tanto tempo ele prometeu vir e até hoje ele não veio. Disse São Pedro no capítulo 3 da sua segunda epístola, versículo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Então, escrituristicamente, estamos vendo que teria que vir escarnecedores para dizer, onde está a promessa da sua vinda? Mas o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Por quê? Porque Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Nós vamos voltar lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que quer dizer origem, princípio, e vamos ler no capítulo 18, versículo 17. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus não poderia ocultar, esconder de Abraão o que ele ia fazer, porque a palavra de Deus é eterna. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus mandou uma mensagem, um mensageiro com uma mensagem, para que eles pudessem sair, ou melhor, indo a Sodoma, foi 2 mensageiros. E o Senhor, o Elohim, ele ficou na montanha com Abraão. Ali estava Abraão falando com Deus. Antes da destruição, aquilo tudo era Deus não querendo que o povo se perdesse, mas chegasse ao conhecimento da salvação. Mas eles não quiseram. Deus fez o mesmo com Noé. A mensagem de Noé era o braço de Deus estendido para a salvação do povo antediluviano. Mas eles
não quiseram ouvir a palavra do profeta Noé. No meio de tantas vozes, havia a voz de um profeta que era a voz de Deus. Mas, amados, queremos entender isto, que Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos profetas e dar uma oportunidade ao povo. Porque Deus é misericordioso, mas chegará o tempo que a misericórdia de Deus estará no fim e o juízo seguirá esta misericórdia. Enquanto Ele é misericordioso, enquanto Ele é longânimo, enquanto Ele é compassivo, enquanto Ele é bondoso, não querendo que nenhum se perca, mas que todos nós venhamos chegar ao arrependimento, vamos alcançar esse arrependimento. Ninguém pode arrepender genuinamente, a menos que chegue ao ponto de crer na palavra correta de Deus, como disse no dia de Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A mensagem de Noé foi a misericórdia de Deus. A mensagem daqueles dois mensageiros que desceram a Sodoma era a misericórdia de Deus. A mensagem do profeta Moisés, ali no Egito, os egípcios não puderam perceber que Deus estava naquela mensagem. E por isso rejeitaram. Amados, é a mesma coisa sucede nos nossos dias. Porque Deus, vendo que nós estamos chegando ao ponto que o mal, o juízo vai descer sobre nós, Ele tem nos enviado a sua palavra. Ele tem nos enviado o seu mensageiro para nos avisar que algo vai suceder e que nós precisamos dar crédito à sua palavra antes que seja tarde demais. Muitos vão querer esta mensagem, mas quando já não tiver mais jeito, muitos vão querer recebê-la, muitos vão querer ser batizados em nome de Jesus Cristo, mas quando a porta já estiver fechada, mas aqueles que sentem o puxãozinho, como aqueles animais sentiram o puxãozinho, era um instinto dentro deles que chamava-os para dentro da arca, que deve ser um instinto dentro de nós, a vida eterna, chamando-nos para dentro da palavra, para o refúgio, para o lugar seguro, convicto, onde Deus esconde o seu povo, onde Deus esconde os seus filhos, debaixo do sangue de Jesus Cristo. Mas nós temos que crer na sua palavra, antes que seja tarde demais, amados. Antes que o juízo esteja caindo sobre esta terra, a misericórdia de Deus é tão grande, que tem nos avisado, como avisou a Noé, como avisou a Ló, como avisou a Israel. Também Deus tem nos avisado nesta era, neste tempo, que Ele mesmo tem dito através da sua palavra, que Ele nos enviaria o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Antes deste grande e terrível dia, a misericórdia de Deus está aqui para vocês. É a mensagem de um profeta. Esta é a misericórdia de Deus. É o braço de Deus estendido para salvar-nos de todos os credos, de todos os dogmas, e nos levar a sua palavra. Oh, Deus não retarda a sua promessa, mas Ele está dando tempo para que nós venhamos aproveitar sua longanimidade, que Ele tem mantido para conosco, e querendo que nós cheguemos ao perfeito conhecimento de sua palavra, ao perfeito arrependimento, Deus tem nos enviado um profeta. Isso é Bíblia. Para quem gosta da Bíblia, leia Malaquias capítulo 4, versículo 5, e você terá que crer se você crê na Bíblia.
um profeta antes do grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia ainda não aconteceu. E nós teríamos um profeta antes deste grande e terrível dia, antes que o mal, antes que o juízo desça sobre a terra. Deus avisa o seu povo, Deus avisa a sua igreja. Ai daqueles que não dão ouvido à voz de Deus. Ai daqueles que se rebelam contra a palavra de Deus em seu devido tempo, rejeitando a longanimidade de Deus para conosco, que Ele não quer que nenhum de nós venhamos nos perder, mas que Ele quer que cheguemos ao perfeito arrependimento e crer em sua palavra, porque estamos próximos da vinda do Senhor Jesus. E antes de todo juízo que vai descer sobre esta terra, como diz São Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas tem uma salvação para os filhos de Deus. Tem o aviso de Deus nesta hora, que cada um possa abrir o seu coração e crer na mensagem de Deus. Quando você ouve um pregador que mostra coisas do mundo, que traz facilidade para você, você tem que saber, esse é o falso profeta, é um dos falsos profetas, que tem vindo, que Jesus nos advertiu que eles viriam, com mensagens falsas, com mensagens também fáceis, que a mulher pode ser uma pregadora, a mulher pode viver do jeito que bem entende, o homem também. Isso é falso profeta, mas o verdadeiro profeta está através da palavra de Deus, anunciando o caminho estreito, e a misericórdia, a longanimidade de Deus estendida para conosco. Enquanto é tempo, os filhos de Deus devem abrir seu coração nesta hora e dizer: eu não posso perder tempo, eu tenho que aceitar a mensagem de um profeta de Deus, eu tenho que receber, porque foi o próprio Deus que falou através de Malaquias, que ele enviaria o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E esta mensagem que você ouve é o braço de Deus, é a misericórdia de Deus, é a longanimidade de Deus. Creia nesta mensagem, aceite esta mensagem antes que seja tarde demais. Creia no que Deus tem falado nesse tempo, antes que seja tarde. Nós temos que abraçar estas verdades, temos que nos humilhar, temos que descer da árvore como Zaqueu, descer de nossos credos e dogmas e nos humilharmos diante da mão de Deus e dizermos: Senhor, eu creio na sua mensagem. Esta é a mensagem que vem abalando o mundo, é a mensagem preparatória da noiva de Jesus Cristo, que prepara um povo para o arrebatamento. E fora desta mensagem, ninguém pode ser arrebatado. Fora da mensagem de Deus, ninguém pode ser arrebatado. Ninguém se salvou fora da mensagem de Noé. Ninguém se salvou fora da mensagem que Deus trouxe através de Moisés ali no Egito. Ninguém pode se salvar, e ninguém pode se salvar fora da mensagem que Deus tem enviado para nós nesta era, para entrarmos na palavra e dizermos: Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, cumpra em mim, como disse Maria, cumpra em mim a tua vontade. Ó Deus, com a minha alma, Senhor, eu te suplico nesta hora a revelação da tua palavra para os meus amados ouvintes, que eles percebam que a mensagem que estamos pregando é o braço de misericórdia do Senhor, é a tua longanimidade, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade e ao arrependimento. Em nome de Jesus Cristo é o que nós te suplicamos. Amém, Jesus. Amém. Meus amados ouvintes, nós temos o prazer de convidar vocês a estarem conosco, se assim desejarem,
Na nossa reunião de fé, realizada todos os domingos, na Chácara do Pavão, no lar do irmão Luiz Antônio Batista, domingo, 8h30 da manhã. Aguardamos você ali, juntos vamos receber as promessas de Deus. O programa Fé para Vencer é levado ao ar pela Rádio Anhanguera de Goiânia, Goiás, faixa de 62 metros, 6h30 da tarde diariamente. Também este programa é levado ao ar pela Rádio Gazeta de São Paulo, meio-dia diariamente, faixa de 31 metros, Rádio Gazeta de São Paulo. Então, meus amados ouvintes, se assim desejarem conhecer melhor esta mensagem, escreva para nós, Caixa Postal 475, Franca, São Paulo, programa Fé para Vencer. Temos o prazer de atender a todos vocês. Também, domingo, 8h30 da manhã, Chácara do Pavão, reunião de Fé para Vencer. Boa tarde, ouvintes. Bênçãos, paz, saúde e felicidade. É o que estaremos lhe desejando amanhã, nesse mesmo horário, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para Vencer.